Olá pessoal, quem fala aqui é o Luiz Fernando da Simpress, do suporte técnico. Eu vou estar ensinando vocês hoje a fazer a configuração de scanner via SMB, scanner para servidor nas impressoras da Samsung. Então a gente já está aqui na interface do Sync-Through Web Service. Essa é a interface de uma impressora mais nova da linha, né? Um dos modelos mais modernos, que é a X4220, impressora com Android, impressora com Showa. E o procedimento é o mesmo para todas as impressoras, até de linhas abaixo, porém pode ser que a interface do Sync-Through delas sejam diferentes, mas o procedimento é o mesmo. E vamos lá, eu vou dizer para vocês que vocês vão ter que fazer para configurar a impressora. Vocês terão que fazer. No caso, a primeira parte que você tem que fazer é fazer login na impressora, né? Em principal, você configura já esse login na instalação da impressora. É uma senha de login que você vai configurar na impressora nesse próprio browser, acessando a impressora pelo IP. E aqui a gente já tem um usuário cadastrado, que é o usuário admin, e a senha que a gente usa aqui. A gente no caso vai dar um login, vai iniciar a sessão. Bom, iniciando a sessão a gente tem agora todo o privilégio de administrador da impressora, então a gente consegue fazer todas as modificações que a gente precisa nela. Para a parte de scanner via servidor é bem simples, o que a gente vai usar é o livro de endereços, né, a opção que a gente vai usar. Aqui eu já tenho um usuário cadastrado, mas eu vou cadastrar outro, vou estar cadastrando outro para mostrar para vocês. Vamos aqui no botão adicionar, o nome você pode colocar qualquer nome, eu vou colocar um nome aqui, scanner. No número rápido, esse é o número que vai aparecer na impressora, né? Vai aparecer no visor da impressora. Você pode digitar o número e já selecionar o usuário marcado só pelo número rápido, se você não quer ter o trabalho de ter que ler um por um, né, pelo nome dos usuários. Função de favorito, vai aparecer na impressora também um botãozinho de favorito quando você for selecionar um usuário, se você selecionar essa opção. Endereço de e-mail. Essa função já cadastra automaticamente o scanner para e-mail, né? Você digitando o e-mail aqui, depois de você dar o aplicar, após fazer a configuração também do scanner para servidor, já vai junto os dois, né? No caso, o scanner para e-mail e o scanner para servidor. Eu vou colocar um e-mail fictício, teste@teste.br. E essa é a função que você vai precisar, né, para configurar o scanner via servidor. Você vai precisar, no caso, acionar o adicionar SMB. E aqui que a gente começa a fazer a configuração do scanner via SMB. O início dele, você no caso vai precisar criar uma pasta e fazer o compartilhamento dessa pasta. Você criando a pasta nos meus documentos, pode colocar qualquer nome que você quiser. No caso aqui eu vou criar uma pasta chamada teste. Essa pasta é para onde vai os nossos scanners. Com essa pasta teste, o que a gente vai ter que fazer? Vamos clicar com o botão direito e na opção de propriedades. Em propriedades a gente vai na opção de compartilhamento. Essa pasta ela tem que ficar compartilhada para o usuário que vai ter acesso a ela no scanner via servidor. Por exemplo, eu estou logado com o meu usuário Luiz, e eu tenho que dar permissão para a impressora para ela poder acessar esse meu login de Luiz e entrar nessa pasta e poder colocar o arquivo aqui dentro. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui, pode ir direto em compartilhamento avançado, né, que ele também já compartilha a pasta. Você vem selecionar a opção compartilhar a pasta e você vem em permissões. Vindo em permissões, você vai em adicionar. Isso funciona tanto para você que está com o computador fora da rede de uma empresa, em casa, em qualquer outro lugar, qualquer tipo, não importa se você esteja usando um domínio de empresa ou se você está usando um computador local, ele vai funcionar com esse mesmo procedimento. Você vai vir aqui e vai colocar o seu hostname do computador, um hostname do seu usuário, desculpe. Que no caso é o usuário que você está logado. No caso, o meu usuário que eu estou logado aqui, ele é o LC Ramos. O computador que eu estou usando ele está numa rede empresarial, então ele está com um login empresarial. Provavelmente o seu vai ser o que você cadastrou, se você estiver usando ele fora de algum domínio, usando um computador local, vai ser o que você cadastrou no início do usuário, né? Vai ser o usuário que você está logado. Você vai ter que colocar o ID do usuário que você está logado.
Você vem verificar nomes, ele já verificou o meu usuário, você vai dar OK. E aqui você vai dar o controle total para esse meu usuário. Dá OK, OK e fechar. Bom, depois de fazer isto, a sua pasta já está compartilhada, o que é o principal. Se você quiser fazer o teste para saber se ela está realmente compartilhada, você pode vir aqui, dar um //, colocar o hostname do seu computador, e ele vai abrir uma página com todas as pastas. Se sua pasta estiver aparecendo lá é porque ela está compartilhada. Porque está compartilhada realmente, a impressora vai ter acesso a ela. Aqui, ó, a impressora ela fechou a sessão porque eu fiquei muito tempo sem mexer na página, né? Mas aí você precisa fazer logon novamente. Agora a gente vai fazer a parte da configuração via SMB. O primeiro passo da configuração é o endereço de servidor SMB. Esse endereço de servidor SMB ele pode ser duas coisas, ou o IP da sua máquina, né, ou do servidor, ou se não, o hostname do servidor ou computador local. No caso, você vindo no prompt de comando, dando hostname simp5576. É muito importante usar o hostname ao invés do IP do computador se você está numa rede onde os IPs são dinâmicos, né? Onde os IPs variam. Depois que o computador desliga e liga novamente, o seu computador muda de IP. Porque aí ele vai dar erro quando você fizer o scanner via servidor, porque o IP mudou e está diferente do que você colocou aqui no endereço de servidor SMB. Porém, o hostname ele nunca muda. Então, mesmo mudando o IP, vai continuar funcionando o scanner. Isso para você que usa o IP dinâmico, né, que é no caso seria o DHCP. A gente vai vir aqui na primeira opção, início de sessão automático, e agora a gente vai colocar de início aqui o nosso usuário que a gente está logado no computador. Por exemplo, eu estou logado com o meu usuário LC Ramos. A gente vai colocar a senha também. É importante que esse usuário logado seja o mesmo que você cadastrou a permissão na pasta. Que ele vai acessar a pasta com esse usuário e esse usuário tem que ter permissão. O domínio é bem simples. O domínio você vai colocar, se você tiver um domínio empresarial, você coloca o domínio da empresa. Agora, se você estiver usando o computador local, você vai colocar o workgroup, o grupo de trabalho. No meu caso, eu estou usando o domínio da empresa. Então, eu vou colocar como sp.simpress.com.br. O caminho é muito importante. O caminho você vai colocar o nome da pasta, somente o nome da pasta. A não ser que a pasta esteja em um servidor que tenha dentro de outras pastas, você não vai precisar colocar, por exemplo, C2 pontos, users, no seu usuário, documentos. Não, você só coloca o nome da pasta, porque ela já vai aparecer, ele já vai entrar no seu computador, ele já vai ver todas as pastas que estão compartilhadas. Então ele vai pegar pelo nome a sua pasta compartilhada. Então você só precisa colocar o nome da pasta. Na nossa a gente colocou como teste, né? A gente vai dar um teste aqui embaixo, as outras, a não ser que vocês queiram alterar aqui o nome de ficheiro. Essa opção, se você colocar, por exemplo, aqui no nome de ficheiro scanner, todos os arquivos que vão ir para a pasta, ele vai estar com o nome scanner. Então o que acontece? Você vai digitalizar o primeiro trabalho, ele vai aparecer como scanner. Quando você digitalizar o segundo e ele vê que já tem um trabalho naquela pasta com o nome scanner, ele vai colocar como scanner underline 02. E sucessivamente, scanner underline 03, ele sempre vai renomear, porque se você deixar aqui desmarcado, ele vai mandar o arquivo como untitled e algum número bem extenso em seguida dele. Bom, aqui no nosso caso, eu posso deixar desmarcado, porque como é um teste que a gente está fazendo, a gente não precisa marcar. Aqui, criar nova pasta com o nome de início de sessão, você não precisa marcar, nem criar nova pasta. Você dando o teste... acho que eu deixei a senha diferente. Deixa eu ajustar aqui. Certo? Você dando o teste, deu tudo sucesso.
já está funcionando o scanner via servidor. Você pode fazer o teste na impressora que ela vai aparecer na sua pasta marcada. No meu caso eu deixei aqui nos documentos a pasta teste. Bom, para vocês que chegaram até essa etapa e estiverem dando algum erro no passo a passo, vocês têm que verificar bem em qual dos passos ele está dando erro. Por exemplo, se ele estiver dando erro ao ligar o servidor, provavelmente tem alguma coisa errada ou com o IP que você colocou ou com o hostname. Um dos dois deve estar incorreto. Ao tentar início de sessão, é porque o usuário que você colocou, ele também está incorreto. O usuário que você colocou que você está logado está incorreto. Você tem que verificar o usuário que você colocou para ver se ele está certo. Tanto o nome de usuário quanto a senha. A verificar permissão quer dizer que a permissão na pasta, que foi aquela que a gente configurou, ela não está configurada corretamente. Então você tem que dar uma olhada na permissão e ver se você realmente colocou a permissão certa para o usuário certo. O resultado é o resultado final dessas 3 passos. Vai mostrar se tudo deu sucesso, aqui vai dar sucesso. Se um desses deu erro, aqui vai dar como erro também. E é somente isso, você dando o aplicar agora. Depois de você ter dado o aplicar, o seu usuário já vai estar aqui embaixo como você cadastrou. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.